Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, gente, como é que vocês estão? Feliz dia, feliz manhã! Bom dia, bom dia, bom dia! Quero começar falando algo com vocês nessa manhã. Às vezes a gente acha que a gente vai ter fé, né? Que a gente vai ir na igreja, que a gente vai buscar a Deus e que a gente não vai ter problemas, né? A gente não pensa isso muitas das vezes? Ai, mas fulano vai na igreja, fulano tem fé e fulano não tem problemas. A fé, ela não quer dizer o fim dos problemas, mas ela quer dizer o início de soluções. Não quer dizer que você vai crer, que você vai ter fé, que você nunca mais vai ter problemas, né? O fato é, quando você acredita, quando você tem fé, você vê soluções diante os problemas. Porque quando a gente não tem fé, quando a gente não acredita, eu fico pensando assim, tem pessoas que não acreditam, né, mesmo em Deus, não acreditam em nada. Eu fico pensando, como que essas pessoas fazem quando vem um tipo de problema, assim, que ninguém consegue resolver, sabe? Que não tem saída, e aí? E o fato é, no decorrer do tempo, você começa a entender que ter fé não quer dizer que acabou os seus problemas e nunca mais haverá problemas, nunca mais haverá tribulações, nunca mais haverá nada. O fato é, quando você tem fé, não é o fim dos problemas, mas é o início de soluções, porque você começa a ver soluções onde não tinha. Você começa a ver soluções quando você não conseguia ver. Só que o fato é, tem uma passagem que está em Isaías 41, se você quiser pegar a palavra para você acompanhar comigo, Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Pega aí. O fato que nós precisamos entender que muitas das vezes nós ficamos paralisados por causa do medo. Às vezes você passa por fases da sua vida que você experimenta o novo. E é normal nós sentirmos medo quando a gente vai experimentar algo novo. Por exemplo, você vai abrir um negócio novo, você vai fazer algo novo, você vai ir para uma cidade diferente, você vai ir para um país diferente. É normal você sentir esse medo, porque é algo novo. Algo que você nunca viveu. O ponto é, quando nós acreditamos, quando nós temos fé, nós precisamos enfrentar o medo. O medo só é derrotado quando nós nos posicionamos diante dele. Se você ficar o dia todo hoje assim, meus negócios não vai dar certo, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta de fazer isso, você mesmo vai alimentando o medo que habita em você. Aí você começa a limitar os seus pensamentos, sabe? Você começa a limitar as suas saídas. É como se você tivesse 10 saídas. Você tem um problema hoje. Imagina o problema maior que você tem hoje. Quero que você traga ele agora na sua memória. Imagina esse problema. Imagina que você foque nele, 100% nele. Esse problema que você tem hoje, ele tem 10 saídas. Só que você foca tanto nele, você tem tanto medo de não dar certo, que você não consegue ver as saídas. Às vezes você tá num negócio que não dá certo, você tá num relacionamento que não dá certo, ou sei lá, num ambiente que não tá legal. Você só vê aquele ponto ruim. Então, quando você foca totalmente, 100% naquele ponto ruim, você começa a alimentar um medo que já habita em você. Só que o ponto é, eu vou alimentar ele ou eu vou alimentar a minha fé? Porque a gente precisa sempre, algo que você tem que estar sempre pensando, você tem que pensar assim, ó, qual que tá maior, o meu medo ou a minha fé? Se o seu medo for maior que a minha fé, ele vai paralisar você. Nós precisamos sempre alimentar a nossa fé diariamente para que ela seja maior que o nosso medo. Porque a fé, ela não quer dizer que nós não vamos ter problema. Quando você tem fé, não quer dizer isso. A fé quer dizer que tem soluções. Pode ser que a solução não é da forma que você quer.
Pode ser que a saída não é do jeito que você quer, entende? Mas tem saída, tem solução, há recurso, há jeito. Às vezes não do seu jeito, mas às vezes do jeito que o Senhor quer para você. E o fato é, o jeito que o Senhor quer para nós é bem melhor do que o jeito que nós queremos para nós. A gente às vezes acha que nós queremos algo muito grande. Eu penso que Deus olha e fala, tadinho, coitado inocente, não sabe nem o que tá pensando, não sabe o que tá pedindo, não sabe o que maior eu tenho para ela, não sabe o que maior eu tenho para ele. Só que nós focamos tanto no ponto ruim que a gente não consegue ver outras saídas. Isso acontece frequentemente na nossa vida, principalmente quando passamos por alguma turbulência, por alguma tribulação, por algum momento que a gente pensa assim, não consigo. Quando você fala não consigo, você deu brecha para o medo invadir você. Quando você fala isso, você deu brecha para o medo invadir você. Então eu queria te convidar a não falar isso. Não fala assim, eu não consigo, sabe? Porque quando a gente fala, a gente dá brecha para o medo invadir o nosso ser. Aí ele, opa, é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu vou dominar. Porque ele começa a assombrar. Ele começa a nos assustar. Ele começa a nos cegar para que nós não possamos ver saída. Olha como que o inimigo é. Ele vem tentando fazer você ficar cego diante as saídas, diante as soluções. Isaías 41:10 diz assim, ó, por isso não tema. Tem várias passagens da Bíblia que diz isso. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou eu o seu Deus. O fato que nós precisamos entender é o quê? Deus diz, não temas, eu estou com você, eu sou o seu Deus. Não temas, não tenha medo. Só que, o que nos assusta? O porquê que então muitas das vezes a gente duvida? Porque Deus não diz quando ele vai agir e nem que horas ele vai agir. Às vezes você está passando por algum momento agora e você vai ler essa passagem e o Senhor vai falar e vai sussurrar no seu ouvido assim, ei, Maria, Raquel, Josi, não tema, pois eu sou o seu Deus, eu estou com você. Só que o fato é, a gente não sabe quando ele vai agir, nem que horas e nem quando. Deus não diz quando ele vai agir. Mas ele vai agir se a gente continuar crendo. Já percebeu que às vezes você pede a Deus algo, aí depois você começa a duvidar, aquilo nem acontece mais e pronto, deixou pra lá? Por quê? Quando você pede, quando você acredita, Deus age. Deus age desde o momento que você acredita. Deus não age num coração duvidoso. Igual eu falei pra vocês ontem, Deus não age, o milagre não acontece quando as pessoas e nós somos negativos. Deus não age quando aquela pessoa já desistiu e foi embora. Pra quê? Às vezes o milagre tá aqui, aí a pessoa foi embora, então deixa eu voltar pra caixinha, deixa eu guardar. Ela já desistiu. E o fato é que muitas pessoas desistem quando está quase alcançando. Quando está quase chegando lá, aí desiste. Nós precisamos entender profundamente essa passagem. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O fato é, então que nós já vamos entender. A fé não quer dizer que não vai ter problemas. A fé quer dizer que haverá soluções. Muitas das vezes nós não queremos viver problemas, nós não queremos ter problemas. E o fato é, nós crescemos diante dos problemas. Nós amadurecemos diante dos problemas. Quantas pessoas crescem, quantas pessoas cresceram na crise, na pandemia? Por quê? Porque tem sempre aqueles que crescem, aqueles que diminuem. Tem aqueles que sabem aproveitar o momento, tem aqueles que só reclamam diante do momento. Que tipo de pessoa você é? Você consegue ver soluções em tudo que te acontece? Ou você só reclama em tudo que te acontece? Ah, esse negócio não tá dando mais certo. Será que então não é hora de olhar pro lado e ver outras saídas, outras oportunidades e tentar novos negócios? Será que não tá na hora de reinventar? Nós precisamos começar a ver soluções e enfrentar aquele medo que tenta nos paralisar.
para que nós possamos entender o real sentido dessa passagem. Deus não falou para você, ei, eu vou agir em tal hora, em tal dia, não. A nossa maior dificuldade é essa, é que Deus não falou o dia que ele vai agir, nem a hora. Ele só falou que ele tá com a gente e que ele vai agir. Ele não falou o horário, nem o dia. Como a gente não tem, a gente gosta muito de seguir com aquilo ali. Eu quero nesse dia, nessa hora, tem que ser assim, vai acontecer. É certeza que isso vai acontecer. A gente gosta muito de agir nessa certeza. Só que a fé, a gente não consegue ver. A fé é a gente acreditar que aquilo ali já aconteceu, que aquilo ali já deu certo, mesmo que não seja do seu jeito. É acreditar que tudo vai passar, que tudo vai melhorar, que tudo vai ser construído, que tudo vai ser reconstruído. Mas sem duvidar. Porque aquele que duvida perde a graça. Às vezes você está quase alcançando a sua graça, mas aí você começa a alimentar em você um coração duvidoso. Aí você começa a alimentar um coração duvidoso, você acaba perdendo a sua graça. Quando você dá brecha para a dúvida entrar, quando a dúvida entra, Áurea, a dúvida entra linkada com o medo. Porque imagine que você está num relacionamento e você precisa que algo resolva naquele relacionamento ou naquele negócio. E vai resolver a partir do momento que você persistir. Porque nós não podemos duvidar. Só que a gente começa a ficar com medo. Ah, mas eu acho que não vai ser isso, acho que fulano não vai mudar, eu acho que isso não vai dar certo. Aí nós começamos com o nosso achismo. O que nós precisamos entender que não é sobre o que a gente acha, é sobre o que Deus diz. Porque muitas das vezes o mundo nos leva a achar coisas. O mundo vem implantando na sua cabeça que isso não dá certo para você, que você não consegue, que mulher tem que fazer tudo sozinha, entende? Ou que você não pode fazer isso, ou que você não pode fazer aquilo, e começa a implantar coisas em você que no fato aquilo ali começa a te amedrontar. Ué, como que eu vou conseguir? Não, isso não dá pra mim. Aí quando a gente vai alimentando esse sentimento de medo, a gente começa a nos paralisar. E por que a gente começa a nos paralisar? Porque a gente começa a perder a nossa fé. Toda vez que você se sente paralisado, pode observar para você ver, a sua fé deu uma esfriada. Toda vez que a gente se sente paralisado, a nossa fé esfriou. Sempre lembra de usar um termômetro, sabe? E aqui tá a sua fé, aqui tá o seu medo. O medo é onde o inimigo quer entrar de todo jeito para te paralisar. E a fé é onde Deus quer agir o tempo todo. E nós que precisamos determinar, aqui está a fé e o medo. Em qual nível a sua fé e o seu medo estão? Lembre sempre que a fé tem que estar acima do medo. Porque senão o medo vai te paralisar. O medo vai te cegar diante as saídas, diante as soluções. É engraçado que às vezes você tem tantas habilidades, tantas coisas, mas te acontece algo que parece que você não tem mais aquelas habilidades. Parece que você não tem mais aquilo que você tinha, parece que você não sabe fazer, parece que você não é bom naquilo que você faz. Não quer dizer que você não é bom. Quer dizer que o medo está cegando você. O medo, ele tem um poder, sabia? Só que nós não podemos alimentar esse poder que ele tem. O medo é o inimigo todinho. O medo não é coisa de Deus, o medo é coisa do inimigo. E o fato é, a gente não tem que acabar com o medo, assim, para que a gente possa acabar com ele, nós precisamos enfrentá-lo. E como que eu vou enfrentar o meu medo? Alimentando a minha fé. Acreditando que Deus vai agir, acreditando que vai dar certo. Acreditando que há soluções, que há saídas. Entende? Que às vezes não é... Porque a gente quer tudo no nosso tempo. E o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Às vezes você quer uma coisa para ontem, mas o Senhor já preparou para você, mas é para a semana que vem. E eu acho engraçado que às vezes tem pessoas que falam assim, ah não, muitas pessoas usam isso com muita frequência, né? Ah, tá demorando porque Deus tá caprichando. Eu não acredito que seja isso, sabe? Às vezes eu acho que tá demorando, talvez por falta da nossa fé, por falta da nossa oração. Porque Deus, quando Ele quer agir, Ele age na hora.
Deus, quando não ressuscitou Lázaro, não foi na hora? Lázaro, vem pra fora. Deus, quando curou leprosos, quando curou cego, paralítico, Deus falou, levanta e anda. Foi na hora. Deus não demorou dias. E às vezes, as pessoas têm hábito de falar isso. Ai, eu acho que até um dia na minha vida eu também já devo ter falado. Ai, tá demorando porque Deus tá caprichando. A gente às vezes tem hábito de falar isso, né? O fato é, Deus não precisa demorar para caprichar. Ele consegue fazer naquele exato momento. Deus, quando foi curar o paralítico, ele olhou e falou, levanta e anda. O leproso chegou perto de Jesus e falou, Senhor, se tu queres, tu podes. Jesus olhou para ele e falou, você crê que eu posso? Creio. Então você está curado. É na hora. Quando Jesus quer agir, quando Deus quer agir, é na hora. Ele não tem que demorar para caprichar. Ele consegue caprichar e fazer naquela hora. O fato, às vezes, na demora, pode ser a nossa oração, a nossa persistência. Porque às vezes a gente ora muito pouco, a gente pede muito pouco e quer receber muito. Não existe, tá, gente? Não tem como. Tem graça, tem coisas que requer mais tempo, que requer mais joelho dobrado, que requer mais jejum, que requer mais oração. Tem muralhas que para ser derrubada precisa de mais tempo com Jesus. Sabia? Tem muralhas para ser derrubadas, precisa de oração profunda, precisa de jejum. Tem coisas que a gente só conquista e só consegue diante a orações. Porque às vezes a gente acha que a gente fechar os olhos e falar, Jesus, me ajuda aqui, tal. A gente acha que aquilo ali foi uma oração pronta. O fato é, não quer dizer que as orações mais longas valem mais. Mas muitas das vezes, quando a gente faz essa oração rápida, a gente nem preparou o nosso espírito. Agora, tem momentos que em uma oração de 5 minutos ou 2 minutos tudo acontece. Por quê? É o coração da pessoa. É a fé, é o sentimento. Ela conseguiu sentir aquilo ali, ela conseguiu linkar profundamente a fé dela com o Espírito Santo. Aí sim. Só que às vezes eu acredito que tem pessoas que já são nesse níveis, né? Pessoas que caminham a oração há muito tempo já são nesse níveis. Acredito que já tem essas pessoas. Mas quando a gente está começando, muitas das vezes a gente demora tempo para entrar naquela oração profunda, né? Aí você tá ali 5 minutos, 10 minutos, aí seu coração parece que começa a esquentar. Aí que você parece que começa a sentir a presença, sabe? Aí que você começa a se derramar no Espírito Santo. Então a gente precisa entender que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Tem coisas que a gente só conquista com orações profundas, com jejum. Tem batalhas que só são vencidas com orações profundas, com tempo de oração. Porque senão, infelizmente, minha gente, Fabi disse, as palavras sempre vêm do céu para a sua boca, Áurea. Tudo isso falava ontem. Que eu ia desistir, que eu não era capaz. Nas minhas orações pedi a Deus para me dar sabedoria e você vem hoje. Glória a Deus, Fabi. Dei uma arrepiada aqui. O mundo vem nos dizer que nós não somos capazes. Já percebeu que o mundo sempre tenta nos rotular? Você tem que ser assim. Por exemplo, agora tá na fase do cabelo tal. Aí você tem que ter o cabelo assim, você tem que usar isso, você tem que ser assim. O mundo sempre tenta nos rotular. E através desses rótulos, muitas pessoas se perdem, porque elas permitem que o mundo coloque nelas rótulos que não as pertencem. E você tem que entender e ter sensibilidade para saber o que você gosta e o que você é. Porque quando você entende o que você é e o que você gosta, você não deixa pessoas colocar rótulos em você. Você não deixa pessoas te rotular. Às vezes tá todo mundo fazendo tatuagem, aí você fala, eu tenho que fazer também. Às vezes você não gosta, às vezes não é o seu perfil. Por exemplo, usa muito aquela unha fininha, grande, e eu nunca gostei, tipo, não identifiquei, então eu nunca fiz. Aí às vezes mulheres podem ter feito aquela unha pontuda fina sem gostar, mas porque todo mundo usava. E nós precisamos entender que nós não somos todo mundo. E nós não temos que fazer o que todo mundo faz. Eu já vi que homens fazem tatuagens nos braços todo, né? Todo mundo faz, o Gustavo Lima fez, o jogador tal fez. Aí todo mundo fez, aí você quer fazer. Você não é todo mundo. E quando você quer ser todo mundo, você se perde diante da multidão.
Quando você quer todo mundo, no meio da multidão você se sente vazio, porque você se perdeu de você. Não permita que o mundo coloque rótulos em você. Não permita que o mundo, que as pessoas falem o que você pode, o que você não pode, se você é capaz, se você não é capaz. A palavra final é de Deus e Ele acredita em você, nós somos imagem e semelhança dEle. Se você quer, você consegue. O que nós não podemos é desistir, porque quando a gente desiste, quando o Senhor chega com a graça, com o milagre, nós não estamos mais ali, porque nós desistimos. E tá tudo bem ter esse sentimento, o fato é não permitir que esse sentimento continue na nossa vida. Às vezes esse sentimento vem mesmo, minha gente. Essa vontade de desistir. Ou talvez você faz algo que não dá certo e acha, não, isso não é pra mim, eu não sou capaz. O fato é, eu falei isso com vocês essa semana, Deus não tem os filhos prediletos dele. Deus não capacita certas pessoas para fazer algumas coisas. Deus capacita aqueles que estão disponíveis. O quanto você está disponível para que o Senhor possa agir em você hoje e possa transformar o seu coração hoje, possa mudar a sua vida hoje. O quanto você está disponível para Deus. Deus não tem os filhos prediletos dele, não. Ah, mas eu vou capacitar o fulano. Ah, fulano é muito bom. Fulano é mais bonito. Fulano tem um olho verde. Fulano é assim. Não. Deus não tem filhos prediletos. Deus capacita aqueles que estão disponíveis. E o fato é, o que nós temos que nos perguntar? O quanto eu estou disponível para o Senhor? O quanto eu me levanto pela manhã e falo, bom dia, Espírito Santo, eis-me aqui. Eu quero ser usada por Ti. Eu quero que a minha vida seja transformada, Senhor, pela Tua graça, pela Tua glória, pelo Teu poder. Eu quero viver os Teus milagres. Espírito Santo, qual milagre Tu tem para mim hoje? Os meus olhos verão milagres. Eu creio em milagres, eu quero viver milagres. Agora, se no qual você já levanta, permitindo que o mundo coloque rótulos em você, já querendo abrir o seu Instagram para ver o que certas pessoas estão fazendo porque você quer fazer igual, aí, minha amiga, aí realmente você vai se perdendo. E o fato é, quando nos perdemos de nós, perdemos a nossa essência. Quando perdemos a nossa essência, perdemos a nossa sensibilidade. E quando você não tem sensibilidade, você não sente, né? Já viu que às vezes você vai tomar uma anestesia, você vai no dentista? Eu sou daquelas que já sento na cadeira, eu queria que tivesse um foninho, sabe? Eu sempre pensei isso, eu queria que tivesse um foninho no dentista, pra eu não escutar aquele barulho, sabe? A pessoa tinha que inventar uma tecnologia pra você entrar ali, você não sentir que você tá naquele ambiente. Aquilo ali já me dá frio na barriga, eu começo a tremer, a anestesia às vezes não pega. Eu já falo, independente do que tem que fazer, faz anestesia. Eu tenho pavor. Então, quando ele aplica anestesia, você não sente. Você perde a sensibilidade. Aí pode rasgar ali e costurar que você não sente, né? Quando a anestesia é boa e quando o dentista é bom. Nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente vai perdendo a nossa identidade, a nossa essência, a gente perde a nossa sensibilidade. E quando você perde a sensibilidade, você não consegue sentir a presença do Senhor. Você já percebeu que quando você está muito agitado, muito nervoso, você pode falar com Deus o quanto for, você não sente a presença? Você não sente aquele derramar do Espírito Santo, você não sente aquele queimar por Jesus. Porque você está com raiva. Você perdeu a sua sensibilidade. E eu vejo que cada vez mais o mundo parece que tende a roubar a nossa sensibilidade. Por muitas tarefas que a gente tem, por muitas preocupações, por muitos afazeres, por muitas reuniões, por muito tudo. A gente acaba perdendo a nossa sensibilidade. E quando você perde a sua sensibilidade, você perde as pequenas coisas da vida, no qual as pequenas coisas que têm o maior sentido na nossa história. Quantas pessoas eu vejo que falam assim, nossa, é meu maior arrependimento que eu não vi meus filhos crescer. Eu não fiquei com os meus filhos. Às vezes, na época do crescimento deles, eu tinha tanta coisa que eu perdi aquela fase. E é, às vezes, o maior arrependimento daquela pessoa.
Naquele momento, ela não conseguiu ver as pequenas coisas que têm os maiores sentidos. Às vezes buscamos coisas grandes, no qual o que tem sentido está pequenininho e está ali do seu lado. E quando a gente entende isso, a nossa vida é transformada. Porque a gente começa a ser preenchido. Aí a gente começa a entender que a fé não é o fim dos problemas, a fé é o início de soluções. Que não precisa de muito para ter aquilo que te faz bem, aquilo que resgata a tua essência, aquilo que ativa a tua identidade, sabe? Que as pessoas podem falar o que elas quiserem. Se você sabe que você não é aquilo, o problema é delas. As pessoas gostam muito de palpitar, de envenenar a vida das outras pessoas, de falar aquilo que não sabe. Só você sabe o que você vive, só você sabe o que você sente. Mas a hora fulano falou que não vai dar certo pra mim, que eu não consigo. O fulano é Deus? Esse fulano que te falou isso é Deus? Então deixa ele pra lá. Tem coisas, minha gente, eu lembro sempre do meu pai falar nisso, que o ouvido tinha que ser debaixo do braço. Porque às vezes você fazia assim, você não ouvia. Aí você ia ouvir só aquilo que te convém. E eu penso, quanto meu pai realmente era certo no início que ele falava. Porque às vezes você tem que ouvir tanta coisa desnecessária. O fato é, como eu sempre lembro disso que meu pai falava, né? O ouvido tinha que ser debaixo do braço, que você abaixa e não escuta coisa, né, desnecessária. Às vezes, como não é embaixo do braço, então você tem que aprender a filtrar aquilo que entra. Aquilo que entra em você, sabe? Porque senão aquilo pode te fazer desanimar e pode desanimar completamente a sua vida e a sua história. Pode estruturar você. O fato é, não é sobre o que as pessoas dizem, é sobre aquilo que você sente. E o que eu quero deixar registrado é que Deus não tem as pessoas escolhidas dele, ele não tem os filhos prediletos. Mas dá mais certo para fulano, dá mais certo para ciclano, ele é predileto de Deus? Não. Deus não capacitou ele porque ele tem um olho verde, porque ele tem uma família assim, porque ele é assado. Deus capacita os que estão disponíveis. Muitas das vezes nós queremos ser usados por Deus, mas nós não estamos disponíveis para que Deus possa nos usar. Já percebeu que às vezes a gente fala assim, eu queria tanto ser assim, eu queria tanto sentir isso, eu queria tanto também estar na presença. Eu queria tanto viver esses milagres que Deus faz na vida das pessoas. Às vezes você deve conhecer alguém que é mais fervoroso, que vive grandes milagres. Aí você fala, nossa, mas eu queria tanto ser igual fulano. Você já parou para pensar o quanto fulano está disponível para Deus? Qual que é o tempo que fulano está disponível para Deus? Deus não tem os filhos prediletos para capacitar. Deus capacita os que estão disponíveis para Ele. Disponíveis para receber a presença, disponíveis para ser tocado, disponíveis para ouvir. Porque a oração, minha gente, nós precisamos entender que quando a gente fala que a gente vai entrar em oração, ela não é uma via de mão única, que só vai e volta, sabe? É uma conversa. Nós precisamos entender que a oração ela é uma conversa. E quando você está conversando com alguém, você já percebeu que quando a gente está conversando com alguém que só você fala, ou só a pessoa fala, não fica chato? A pessoa dispara. Tem pessoas que são assim, provavelmente você vai encontrar alguém que é assim. A pessoa chega perto de você, fala, tchau, vou embora. E foi embora. A pessoa não deixa você nem respirar. Ela não deixa você falar, não. Só ela que fala. Tem pessoas que são assim com Deus. Ela chega na presença do Senhor, fala. Aí quando Deus vai responder, a pessoa vira e vai embora. A oração, ela é uma conversa. Ela não é uma mão de via que só vai. Ela vai e volta, tá? Você precisa entender que você fala, Deus fala. Aí Deus fala, se você não fez sentido para você, você vai retrucar. Porque nós precisamos também retrucar com o Senhor. O Senhor quer isso, Ele quer que a gente fale, que a gente expõe. E o Senhor vai te falar, fulano, faz isso. Você fala, não, Senhor, mas será que vai dar certo, Senhor? Mas isso, tem certeza? Porque muitas das vezes a gente quer algo, a gente pede, mas a gente não está pronto e preparado para ouvir. E o fato é, muitas vezes a gente não quer nem ouvir. A gente quer que aconteça só aquilo que nós pedimos. E será que aquilo que a gente tanto está pedindo, será que é o certo? Será que é o que vai nos fazer feliz? Sempre que for entrar em uma oração, lembra sempre disso, de hoje em diante. Lembra que uma oração ela é uma conversa, onde duas pessoas falam. Uma conversa fica muito chata quando só um fala.
ela perde a essência. Ela não chega a ser mais um diálogo. Nós precisamos entender que a oração é um diálogo. Você fala, Deus fala. Aí você respira, né? Dá tempo para Deus falar. Ah, mas eu não tô ouvindo nada. Fala, Espírito Santo, ativa os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir a tua voz. Tire do meu coração toda mágoa, todo orgulho, toda raiva, toda inveja, todo rancor, toda maldade. Por quê? Toda vez que você for entrar numa oração, você precisa pedir para que o Senhor tire do seu coração tudo aquilo que não vem dele. Porque nós ouvimos a voz do Senhor através do nosso coração. Ponto número 1. A voz do Senhor, ela vem no nosso coração. É raríssimas pessoas que ouvem uma voz que é no ouvido que Deus falou. Raríssimo. Você pode conversar e reconversar que você não vai entender. A voz vem aqui, ó. Mas ela vem daqui. Aí você sente que falou aqui, mas Deus fala no nosso coração. Por isso, toda vez que você for entrar em oração, aí eu preciso de um milagre, aí eu preciso de uma graça, aí eu preciso de uma resposta. Sempre que você for entrar em oração, Senhor, eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu pequei em gestos, palavras e pensamentos. Tira do meu coração toda raiva, toda mágoa, toda inveja. Eu desejei o mal pro fulano, eu falei mal do ciclano, eu tô falando mal das pessoas, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. Senhor, tira isso do meu coração. Pai, que caia por terra agora tudo aquilo que está no meu coração que não vem de ti, toda maldade, Senhor. Aí você precisa quebrar tudo aquilo, todas as camadas que está por fora do seu coração, que está impedindo você de acessar a presença do Espírito Santo. Aí antes de entrar na oração, a gente tem que ter esse momento de pedir que o Senhor venha quebrando tudo aquilo que está impedindo que nós entramos na presença dele, tudo aquilo que está impedindo você de ouvir a voz dele, porque imagina, nosso coração tá aqui, tá cheio de camada, tem uma camada de inveja, tem uma camada de raiva, tem uma camada de falar mal do outro, de desejar mal pro outro, aí Deus fala, você está longe de ouvir porque tem muitas camadas, então a sua sensibilidade tá pouquíssima, porque você tá bem distante do Senhor. E por que você tá distante? Porque o Senhor te colocou distante? Não, porque você foi colocando camadas com as suas próprias mãos. Por quê? A gente às vezes não perdoa, não é porque Deus não quer, porque a gente não quer. Ai, olha, mas fulano me magoou, mas é difícil perdoar fulano. Fala, Senhor, eu queria perdoar fulano, mas sozinho eu não consigo. Senhor, fulano me magoou demais. E isso me magoa até hoje, eu não consigo perdoar. Habita em mim agora e vem quebrar tudo aquilo que tá me fazendo sentir raiva dessa pessoa. Transforma esse ódio em amor. Aí você precisa também pedir pro Senhor essa ajuda. Aí às vezes tem gente que não consegue perdoar o irmão e vai na vizinha falar, eu não consigo perdoar o fulano. Aí quando chegar lá, a vizinha às vezes tá atacada pelo inimigo, o inimigo às vezes vai usar ela e vai falar, mas não perdoa mesmo não. Mas fulano fez isso com você, fulano não vale nada. Aí vai jogando gasolina de novo, sabe? É o veneno da cobra que vem tudo de novo. Aí aquilo que você queria tirar do seu coração ficou pior. Se tinha uma camada, agora tem 10. Por isso nós precisamos saber até para quem a gente fala. Gente, às vezes se eu vou precisar pedir ajuda para alguém, ou alguma oração, ou alguma intervenção de alguém espiritual, eu peço a Deus sinais para que Senhor, será que eu posso falar com essa pessoa? Senhor, será que eu posso confiar? Senhor, será que eu peço a Deus sinais para falar com uma pessoa que eu já acredito que é uma pessoa de Deus? Dirá você vai sair contando para a cidade inteira. Isso só vai jogar mais veneno, só vai jogar mais álcool na sua ferida, só vai fazer arder, só vai fazer crescer mais. Se você tem uma ferida, se você não usa o remédio certo, se você usa o remédio contrário, ela vai crescer. E muitas das vezes nós temos uma ferida de mágoa, de falta de perdão e a gente usa o remédio errado, que é conversar com pessoas erradas. Ai, mas fulano é tão meu amigo, é tão minha amiga, eu vou lá falar. Mas às vezes aquela pessoa, ela é uma amiga de outra coisa. Às vezes ela é uma amiga da balada, ela é uma amiga de outra coisa. Mas não é essa amiga para te proporcionar aquilo que você precisa na sua vida espiritual. Porque em vez de construir, vai destruir. Nós precisamos entender isso. Há laços que precisam ser quebrados, há barreiras que precisam ser destruídas, para que nós possamos acessar a presença do Senhor. Não tem como a gente receber graça, ouvir a voz do Senhor no nosso coração, se o nosso coração está possuído de maldade.
Às vezes o nosso coração tá... Às vezes você acabou de desejar o mal, você planejou o mal na sua cabeça, você desejou o mal incrivelmente para aquela pessoa. Aí você vem e fala, Senhor, me mostra isso e isso. Aí depois você sai e fala assim, ó, Deus não fala comigo. Será que você não precisa quebrar esse mal primeiro que tá no seu coração e tirar essa maldade que tá saindo da sua boca para que você consiga ouvir a voz do Senhor através do seu coração? O Senhor fala é no nosso coração, minha gente, é no coração. Por isso a gente sempre fala, Senhor, acima de tudo, guarde o meu coração, não deixa que nada atinja o meu coração. Não permita, Senhor, que nada ataque o meu coração. O meu coração é teu, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Fala, Senhor, nessa manhã eu clamo a tua presença, meu Pai. Pai, o quanto eu precisava dessas palavras nessa manhã, saindo da boca da Áurea, meu Pai. Para que o Senhor venha nessa manhã, tirando do meu coração tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Pai, toda maldade, toda falta de perdão, toda crueldade que eu desejei para outras pessoas, que eu quis fazer com alguém, em nome de Jesus, clama agora a presença. Se você deseja ouvir a voz de Deus, se você deseja estar mais próximo dele, peça que o Senhor visite agora você. Pai, me visite nessa manhã, Senhor. Tira do meu coração toda mágoa, meu Pai. Todo rancor, Senhor. Se você vier alguém agora no seu coração que você não consegue perdoar, peça, fala, Senhor, me ajuda a perdoar fulano. Pai, sozinho eu não consigo. Senhor, mas eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor me visite agora. Permita-me entrar na tua presença, meu Pai. Perdoe os meus pecados. Perdoe as minhas falhas, Espírito Santo. Inunda-me com a tua presença. Pai, eu tenho sede de Ti, eu quero mais e mais e mais e mais de Ti, Espírito Santo. Eu quero viver grandes experiências contigo, Espírito Santo. Visita-me. Inunda o meu ser. Pai, eu te peço agora que o Senhor visita cada uma dessas pessoas que aqui estão, Senhor. Pai, visita cada coração que precisa de uma cura, Senhor. Que precisa liberar o perdão. O Senhor vem nessa manhã trazendo com muita clareza muitas pessoas que precisam liberar o perdão. Você que acha que o Senhor nunca fala com você. Você que acha que você nunca ouve a voz do Senhor. Ele está falando que para você ouvir, você precisa liberar o perdão. Pai, confirma no coração dessas pessoas quem elas precisam perdoar. Confirma, meu Pai, no coração dessas pessoas hoje quem elas precisam perdoar. Pai, incomode. Eu quero que o Senhor incomode essa pessoa o dia todo, até ela perdoar essa pessoa. Porque enquanto ela não perdoar, meu Pai, ela não vai ter a sensibilidade. Ajude, Senhor, ela a perdoar essa pessoa. Traga, Senhor, um sentimento de paz, de tranquilidade. Vem, Espírito Santo, vem agir. Visita cada lar, meu Pai, que aqui está presente diante desta live. Cada coração representando toda a família, meu Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos por Ti, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não tem filhos prediletos, que o Senhor capacita aqueles que estão disponíveis. Fala assim, Senhor, eu estou disponível. Pai, eu estou aqui, eu quero ser usada por Ti. Eu quero me derramar no Teu amor. Eu quero ser usada por Ti. Eu quero queimar por Jesus. Vem, Espírito Santo, em nome de Deus. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus possa te visitar nessa manhã. Que o Senhor possa te incomodar. Eu peço a Deus que nessa manhã te incomode. Para que Ele te mostre aquilo que precisa ser liberado. E se você sentir no seu coração, ligue para essa pessoa. Manda uma mensagem. Talvez se você sentir vontade de falar, fulano, eu quero te perdoar. Hoje eu venho através dessa mensagem para te pedir perdão. Hoje eu venho através dessa mensagem para te perdoar. Hoje eu venho através dessa mensagem para dizer o quanto você é especial para mim. Manda uma mensagem para alguém. Hoje.
quem você sentir no seu coração. Começa a mensagem assim: fulano, eu venho através desta mensagem para dizer o quanto você é importante para mim. Venho através dessa mensagem para dizer o quanto eu te amo. Venho através dessa mensagem para te perdoar por aquilo que você me fez. Eu achei que eu nunca iria conseguir te perdoar, mas Deus curou. Eu venho através dessa mensagem para te pedir perdão, porque às vezes você também tem que pedir perdão, não é só liberar o perdão, às vezes também você tem que pedir. Deixa o Senhor agir em você nessa manhã, deixa o seu orgulho de lado. Às vezes a gente não recebe mais por causa do nosso orgulho, às vezes a gente não consegue acessar mais, a gente não consegue mergulhar mais profundo na presença do Espírito Santo por causa do nosso orgulho. O quanto o nosso orgulho nos suga, né? O quanto nos faz mal, o quanto nos impede de receber graças e graças e graças e graças. Eu te convido nessa manhã. Eu falo que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Eu queria dar um conselho para você. Deixa Deus te usar nesse dia de hoje. Não permita que nada sujo entre no seu ouvido. Qualquer rodinha que você tiver, que for falar mal de alguém, que for desejar o mal, saia. E eu oro para que o Senhor incomode você profundamente. Que Ele te incomode, mas que Ele te incomode para que você saia daquele lugar imediatamente. Para que você desligue aquele celular imediatamente. Para que você saia desse grupo de WhatsApp imediatamente. Porque essas conversas, essas amizades, esses ambientes estão impedindo você de ser mais sensíveis. Talvez esses ambientes estão te deixando mais orgulhosa, mais orgulhoso. Deixa Deus te usar nessa manhã. Deus não tem os prediletos, Deus tem os disponíveis. Às vezes Deus não nos usa, não porque Ele não quer, mas às vezes porque a gente não está disponível para Ele naquele momento. Permita que Ele te use. Manda essa mensagem, uma ligação, uma visita, uma presença. Amém? Feliz dia para vocês. Beijo, ficar com Deus, tá?